Boa noite, meus irmãos. Boa noite, família Semeador. Boa noite, ouvintes. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho, começando pela prece, como é de nosso costume. Vamos todos elevar os nossos pensamentos em gratidão a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus e aos benfeitores espirituais. E nós te rogamos, Mestre amado, que a tua paz e o teu amor nos envolva. Envolva todos aqueles que estão se sentindo fragilizados, aqueles que estão sofrendo por algum mal do corpo ou do espírito. Mestre amado, auxilia-nos neste estudo, que nós possamos ter uma boa compreensão e assim vivenciar todos os seus ensinamentos. Que a tua paz se faça neste ambiente, se faça em todos os lares e que nós possamos, com coragem, com fé e esperança, vencendo todas as nossas provas diárias, as provas que estão postas para todos nós, para toda a humanidade. Fortaleça-nos, Mestre amado, e que nós possamos ser mais solidários, mais caridosos, mais pacientes, mais tolerantes e mais compreensivos. Auxilia-nos a vivenciar o teu Evangelho. Auxilia a coordenadora do estudo, que vai nos auxiliar neste momento. Com a oração que o Senhor nos ensinou, damos por iniciado o estudo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo mal. Que assim seja. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Os itens 3 e 4, e quem vai nos auxiliar é a Ana Cristina. Aninha, seja bem-vinda. Que Jesus te envie. Boa noite, meus irmãos. Que o Mestre Jesus nos conceda a sua paz, que Ele possa consolar os nossos corações, renovar as nossas esperanças, que a espiritualidade benfeitora que nos assiste continue trazendo a nós a força, a coragem para enfrentar todas as dificuldades, lembrando sempre dessa consolação que nós recebemos todos os dias. E que assim, meus irmãos, nós daremos então continuidade ao estudo do Evangelho, conforme disse a Vilma no capítulo 6, já iniciado, o Cristo Consolador, nos itens 3 e 4, que vai tratar do Consolador prometido. Aliás, meus irmãos, durante essa semana tivemos um grande aprendizado, um estudo belíssimo feito pela nossa querida Fabiana, que veio trazer esse tema, né, do Consolador prometido. Ela nos disse sobre essa renovação contínua que o Consolador prometido nos concede. Disse, inclusive, a respeito da celebração e homenagem ao Livro dos Espíritos, né? Por completar os 164 anos, mas também por ser essa primeira obra da codificação, a obra que vem à luz e vem trazer todo o Consolador, que é toda a doutrina espírita. E aí nós sentimos muita felicidade, muita alegria de poder falar mais um pouco do Consolador prometido, de poder falar um pouco mais dessa grande renovação de almas, desse grande momento de não só retomar a mensagem do Cristo, mas de fazê-la transformar a nossa vida, de fazê-la colocar então nas nossas vidas de forma a trabalhar cada dia a nossa existência. E nesse sentido, então, nós já daremos início indo ao item de número 3, onde nós vamos encontrar aqui
uma passagem do Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 15 a 26. Vamos proceder à leitura rapidamente para a gente poder perceber como Cristo nos convida a receber o Consolador. Que ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, o que nós temos aqui, meus irmãos, nessa passagem de João? O que a gente vai perceber? Que o Cristo pede primeiro para a gente sempre observar os seus mandamentos. Guardai os meus mandamentos, porque assim ele enviaria um outro Consolador. Por que um outro? Porque ele fora esse primeiro Consolador através da segunda revelação. O Cristo veio trazer a mensagem direta do Pai até nós, mostrando inclusive como proceder, qual caminho escolher, porque além dele ser aquele que distribuía as consolações através das suas palavras, ele era aquele que vivenciava todas as suas palavras. Então ele já fora aquele primeiro, mas ele sabia da necessidade de novamente um outro Consolador vir e nos encontrar. Mas aí ele coloca, meus irmãos, que esse Consolador viria porque provavelmente ou nós teríamos esquecido da sua mensagem ou talvez tenhamos interpretado de outras maneiras. E aí a necessidade de novamente termos em nossas mãos esse Consolador. Mas aí é que está, ele diz que o Espírito da verdade iria presidir, e presidindo, ele iria trazer a nós o conhecimento de todas as coisas, os ensinamentos de todas as coisas, e que ele não viria, portanto, na figura de uma personalidade, mas na figura de um corpo de doutrina. Então, por aqui, só por esse início, por essa mensagem do Cristo, nós já vamos entender, então, que esse Consolador que ficará eternamente conosco é aquele que nós vamos constantemente estudar, aprofundar e internalizar em nós. E aí é importante a gente entender, meus irmãos, o Consolador prometido, ele vem abrir, então, novos horizontes. Por quê? Porque no primeiro contato ele veio trazer a mensagem original do Cristo, o cristianismo redivivo. Mas vem também se fundamentar como revelação. E nesse sentido é que a gente compreende, então, como dizemos, abrir novos horizontes, ele vai aliar o conteúdo espiritual que já estava na mensagem do Cristo a um outro conteúdo. Porque quando a gente vai para o verbo revelar, a gente vai descobrir ali que não se trata apenas desse sentido da espiritualidade, mas também no sentido de um conhecimento que vai sendo descoberto, que no nosso caso, seria esse conhecimento científico. Por isso, o ensinamento de todas as coisas. E, por exemplo, o que esse conhecimento científico vier a trazer através do Espiritismo? As leis que regem o universo, que já estavam muito bem trabalhadas e aprofundadas na época de Kardec. E hoje, então, meus irmãos, o que já não temos, as descobertas nesse horizonte. As falas do Cristo que foram, então, definitivamente explicadas de uma forma lógica, de uma forma racional. E também poder entender pela lógica a extensão da obra do Criador. Nesse sentido, Allan Kardec vem nos iluminar quando lá nos primeiros capítulos do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele fala inclusive dessa aliança entre ciência e religião que o Espiritismo iria então proceder. E é sobre isso que a gente tem que pensar, esse alinhamento de um conteúdo espiritual a um conteúdo científico. Como que a gente entende isso? Ali, o Kardec diz, que o Espiritismo conseguiria essa aliança entre essas duas alavancas da inteligência humana, que até determinada época elas estiveram em lados opostos. Por quê? Porque ambas estavam trabalhando um certo exclusivismo e, nesse sentido, uma chegou ao resultado da intolerância e a outra ao resultado da incredulidade. Mas é chegado o momento de ambas darem as mãos.
E aí é que a gente vai entender como, quando Kardec vai trabalhar, né, a codificação, sobretudo no primeira obra, que é o Livro dos Espíritos, nós vamos ver que ao receber pelas vozes dos Espíritos todas aquelas provas, ele vai no mundo espiritual e devidamente as relações que se estabelecem com o mundo material. E aí vai ficando cada vez mais claro, meus irmãos, como se dá então esse alinhamento, essa aliança, essa possibilidade de convergência entre um discurso e outro. E aí a gente vai vendo, inclusive, meus irmãos, que diante dessas provas, pela observação dos fatos, pelos fenômenos mediúnicos, nós vamos ter conosco o Espiritismo. O Espiritismo que é o Consolador prometido, por quê? Porque ele é uma força. Ele é uma força viva que nos conduz ao progresso. Ele é esse sopro de renovação que o Pai nos envia novamente para podermos continuar a nossa caminhada. Ele é esse Consolador no sentido de que está ali todo um código moral a ser trabalhado por cada um de nós. Esse código que está aqui em nossas mãos, que necessita não só ser estudado, mas ser vivenciado. Quer dizer, porque é a partir daqui que nós vamos então ver acontecer aquilo que o Cristo já havia prometido, o cumprimento das coisas futuras. Então, nós vamos inclusive pegar aqui o trecho do item 4, ao que o Kardec assinala. O Espiritismo vem no tempo certo cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. É o que nós estamos dizendo, vai explicar as falas de Jesus. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, que ouçam os que têm ouvido de ouvir. Então, por aqui a gente vê, meus irmãos, que diante disso nós temos então o Consolador prometido, aquele que vai fazer esse alinhamento entre os conteúdos e vai permitir que tenhamos a compreensão de todas as coisas. Diante disso, decidimos então pensar 3 questões aqui hoje no nosso estudo. Será, então, que o Espiritismo seria a única via que nos conduz ao Pai? O Espiritismo, por que ele nos consola? Como nós estamos nos relacionando com a mensagem consoladora? Então vamos agora pensar, refletir um pouco sobre essas questões, né, sobre essas indagações. Com relação a essa primeira, né, se o Espiritismo seria a única via, nós sabemos que não, meus irmãos. Nós sabemos que Deus Pai envia seus missionários, seus mensageiros a toda a humanidade. E cada lugar, cada cultura vai ter então aquele, né, para poder os auxiliar, levar até ao Pai. Mas como é que a gente vai entender então essa questão? No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar um capítulo específico, que é o capítulo 15, em que o Kardec vai dizer: fora da caridade não há salvação. Quer dizer, meus irmãos, não é fora da igreja que não há salvação, não é fora da verdade que não há salvação, é fora da caridade que não há salvação. Então está muito claro que é fora dessa virtude tão ativa, desse amor em ação, que nós não iremos cumprir e chegar à perfeição. Quer dizer, a esse amor que está conduzindo todas as demais virtudes. É essa condição única que diz o Cristo que nos leva então à salvação. E isso fica claro, inclusive, pela parábola de Jesus do bom samaritano, que inclusive abre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando rapidamente da passagem do bom samaritano, um homem que nem era muito bem visto pela sociedade, é o único a recuperar, a reerguer um irmão caído, cheio de feridas. Vai então proceder à cura dessas feridas, limpando cada uma delas. Vai levar esse homem a uma taberna, deixá-lo lá para ser recuperado, pagar as suas contas, deixar o que há de comer e para descansar o seu corpo físico. E aí nós vemos com que ternura esse samaritano faz isso, mostrando então o amor em ação, a caridade desinteressada, que é, segundo o Livro dos Espíritos, a virtude mais meritória. Embora todas as outras são importantes, mas essa é aquela que vai organizar, que vai ser a âncora, que vai ser a luz que guia as demais.
Então, meus irmãos, só pela parábola do bom samaritano, nós já vemos que é a caridade que vai nos conduzir. Então, não é por uma crença especificamente que nós vamos chegar ao Pai. Mas é interessante entender aqui que então a caridade é o que nos movimenta até chegarmos a Ele. E aí então será pelo conjunto das qualidades do coração, organizados pela caridade, que nós vamos conquistar a nossa perfeição, que nós vamos continuar o nosso processo evolutivo. E Paulo, inclusive, tem uma belíssima passagem aqui, que está no item 10, rapidamente, eu deixei separado aqui, que ele diz assim, né? Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem. Então está muito claro que essa virtude santa e ativa é que vai nos conduzir a esse bem maior. E o que fica interessante também, meus irmãos, é que o Kardec, no item 9 desse capítulo, nos confirma, né, toda essa questão. Que o Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admite que a salvação independe da forma de crença, contanto que a lei de Deus seja observada. Portanto, não estabelece que fora do Espiritismo não há salvação. Mas o que nós temos que entender aqui? O que o Espiritismo vai conseguir, então, fazer com que seja algo abrangente a toda a humanidade? Vamos pensar no pilar da nossa doutrina, que é a reencarnação. Que o Espiritismo nos traz através das vozes dos espíritos e da pluralidade das existências. Hoje nós temos conosco já discursos científicos na medicina, na psicologia, falando lá da lembrança das vidas passadas, falando das experiências de quase morte. Então, uma infinidade de estudos na ciência que vão comprovando aquilo que o Espiritismo já disse. E é nesse sentido que nós vamos percebendo como que o Espiritismo consegue abarcar toda a humanidade, estabelece a lei do Cristo e já nos abre para esse horizonte de novos conhecimentos. E é nesse sentido que a gente tem que entender. Aí sim a coletividade estará envolta de grandes conhecimentos. Então, no item 4, Kardec diz o seguinte, né? Que o Espiritismo vem ser, então, uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos que sofrem, dando aí uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. E aí a gente chega nessa questão, por que o Espiritismo consola? Porque ele oferece a causa justa, porque ele traz o objetivo para todas as dores. E como que ele faz isso? Quando aqui, ó, o Kardec diz, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, disse o Cristo. Mas como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? Então, nessa questão colocada por Kardec, nós podemos pensar, aceitando, né, trabalhando, estudando, mas principalmente diante dessas informações que nós recebemos com o Espiritismo, que nós somos espíritos imortais, que nós provavelmente tivemos outras existências, e nessas existências pode ser que não tenhamos observado a lei do Pai, e aí viemos novamente para reparar o mal que fizemos. Reparando esse mal como? Através das provas e expiações. Então, essas provas e essas expiações estão na nossa vida como forma de aprendizado, como forma de nos conduzir mais rápido a esse processo de evolução. Então, é isso que nós temos que entender. O Espiritismo em nenhum momento vai trazer isso como algo punitivo, como algo negativo. É sempre educação, é sempre aprendizado do espírito imortal. E se assim compreendemos, se assim nos vemos, esses espíritos em constante transformação, como então não entender a consolação? Como não entender por que o Espiritismo nos consola? Ele nos consola porque ele nos traz essa realidade do mundo espiritual, que está em constante conexão com o mundo material. Nesse sentido, nós vamos então entender no livro A Gênese, por exemplo, um estudo muito interessante. Nossa, que tinha. É um livro muito interessante que está no capítulo 1, que o Kardec vai trazer para nós a natureza da revelação espírita. É muito interessante, meus irmãos, quer dizer, toda a obra da codificação, mas ali ele vai trazer justamente essa importância da revelação espírita. Nos itens de 26 a mais ou menos 42, ele vai trazer para nós todas as questões específicas ao Consolador prometido. Mas é interessante que ele faz um questionamento ali, que ele diz assim, por que o novo Messias é chamado Consolador?
Então, o que ele responde? Ele diz que, além de ser uma questão muito significativa, que o Espiritismo retoma a mensagem original, que já é uma mensagem consoladora, e ainda abre mais possibilidades de conhecimento, mais consolador ainda. Mas ele diz que não é só isso, é porque é sem ambiguidade, não permite que nós possamos nos confundir. Mas aí ele diz, eis aí diante de nós toda uma revelação. E o Kardec, inclusive, vai dizer para nós que o Cristo sabia dessa necessidade profunda de novamente termos entre nós uma outra consolação. O Cristo sabia não só porque talvez nos perdêssemos durante as existências, não só por isso, mas o Cristo sabia que esse trabalho interno constante para que nós alcancemos o ápice da evolução, nós necessitamos ter conosco. E ter então isso num corpo de doutrina, hoje, ficará para todos sempre, fica muito mais tranquilo, muito mais fácil, meus irmãos. Quer dizer, o Consolador, ele vai explicar o movimento que a gente está vivendo, ele traz todas as informações de que necessitamos para vivenciar esse momento, mas ele vai emancipar as nossas consciências, ele vai libertar os nossos corações, ele vai fazer com que enxerguemos o momento não como algo apocalíptico, mas o momento ideal de fazer o trabalho interno tão necessário. E aí, nesse sentido, é que a gente vai entender que o Espiritismo diz de onde esse homem vem, para onde ele vai nos mostrar também essa riqueza da justiça divina, vai nos mostrar, inclusive, por que sofremos. É o ponto de vista que o Espiritismo, que o Consolador Prometido nos coloca, uma nova consolação, um entendimento de todas as coisas. E aí, o Espiritismo, como Consolador, vai derrubar infinitas ideias que antes culturalmente eram colocadas como verdadeiras e nós sabemos que não. Citaremos alguns exemplos. As penas não são eternas. Essa já é um ponto principal que o Consolador Prometido vem nos trazer, nos mostrando que nós estamos continuamente em transformação. Que aqueles que estão hoje equivocados, estão errando no mal, eles não nasceram criados para o mal. Eles são espíritos imperfeitos, atrasados, que necessitam trabalhar também o seu interior. E um dia irão se aperfeiçoar como todos nós. Da mesma forma também, não existem os anjos como seres criados à parte da criação. São espíritos puros que tiveram a mesma origem, que percorreram um caminho, observaram como nós estamos observando a lei e já chegaram no ápice da evolução. Da mesma forma, o estado de céu e inferno é um estado de consciência, não necessariamente um lugar para onde as almas vão sofrer as penas eternas. E é isso que a gente tem que entender. Por quê? São esses estados de consciência diante daquilo que nós não fizemos ou fizemos. Observar a lei do Pai. E essa observância da lei já está na mensagem genuína do Cristo. Percebemos toda ela ali, mas era necessário que ela retomasse, que ele estivesse conosco novamente. Quer dizer, através das outras vozes, esses espíritos nos dizem o tempo todo o que eles sofrem, o que eles padecem, ou o que eles vivem de felicidade. E isso fica claro, o caminho a seguir. O Espiritismo consola também quando nos apresenta aí que não existe essa unicidade da existência, mas é a pluralidade. Vamos e voltamos, quer dizer, todo um processo, respeitando aí a nossa capacidade de desenvolver determinada virtude ou ainda não. E a pluralidade dos mundos, que a humanidade não está só num planeta material que é a Terra, essa imensidade do universo. Mostra que a morte é uma libertação, ela não é definitiva. A morte ela é só uma passagem, ela é a passagem, a porta para a verdadeira vida, porque lá nós somos, aqui nós estamos. O Espiritismo vem fazer uma coisa que o Kardec acha belíssimo, ele sempre nos diz, ele vem derrubar preconceitos, todos os tipos de preconceito, porque através da reencarnação nós nascemos em corpos diferentes, nós temos vidas diferentes, em lugares diferentes, vivendo situações diferentes o tempo todo. Como ter um sentimento de animosidade contra o irmão? E aí a gente começa a entender, então, que derrubando esses preconceitos, o Consolador Prometido, que é o Espiritismo, vai trazer a fraternidade universal, esse grande princípio que deve nos ligar o tempo todo.
E essa fraternidade universal vai nos levar ao entendimento da igualdade entre todos os seres e, principalmente, a liberdade que nós temos de escolher. Esse livre-arbítrio, que a cada vez que nós vamos alcançando uma etapa maior, nós vamos tendo mais responsabilidades. Quer dizer, tudo isso mostra a harmonia, a grandeza do amor do Pai por nós, enviando sempre, quando necessário, a sua mensagem consoladora. E aí a gente tem, inclusive, um pensamento aqui que a gente tem que considerar, que além do Espiritismo ser esse conhecimento de todas as coisas, ele também nos conduz a essa transformação. Então, pensar o Espiritismo como condutor de almas. E é muito interessante esse ponto de vista, porque ele será trabalhado na nossa doutrina em várias passagens, por vários espíritos que nos trazem as suas instruções. E é interessante, por exemplo, que aí, a gente já tendo, né, esse entendimento da justiça das aflições, o conhecimento de como as coisas acontecem, nós vamos encorajando de enfrentar todas as dificuldades sobre um outro ponto de vista. Nós temos um novo olhar para essa situação. E essa coragem, ela tem que ser compreendida como determinação, como constante perseverança, como persistência o tempo todo de continuar a estrada. E aí a gente entende, por exemplo, uma mensagem muito bonita, né, do São Luís, que está na Revista Espírita de fevereiro de 1868, que ele fala que o Espiritismo é um condutor de almas porque ele liberta corações e consciências. E aí ele vai trazer uma frase que é muito interessante, que tem a ver com o nosso estudo hoje. Ele diz assim: o atributo de consolador alia o de instrutor e condutor do espírito em ciência e filosofia, como em moralidade. Então, olha o que o São Luís está dizendo. Ao mesmo tempo que nós temos aí essa questão da condução, né, através da moralidade, nós temos a questão da intelectualidade. Ele traz essa informação para nós quando ele está fazendo uma apreciação de toda a codificação. Nesse instante em que ele traz essa colocação, ele está fazendo a apreciação do livro A Gênese, porque até então o livro dos Espíritos nos trouxe toda a filosofia espírita, toda aquela importância do mundo espiritual e as conexões com o mundo material. O livro dos médiuns falou do mediunato, essa prática da mediunidade. O Céu e o Inferno veio trazer esse código da vida futura e todos os relatos dos espíritos que sofreram, que estão felizes. E nós vamos compreender, então, o porquê das expiações terrestres. O Evangelho, né, com todas as passagens evangélicas do Cristo. Todas as passagens que nos lembram dessa moralidade que deve ser observada e trabalhada, até nós chegarmos à Gênese e então podermos ainda aumentar esse conhecimento. Como? Entendendo a formação dos mundos, a Gênese planetária, as predições do Evangelho, as materializações do Cristo. Então vejam, meus irmãos, a riqueza que o Consolador prometido nos coloca diante de nós. Vejam, meus irmãos, que é todo esse conhecimento que está na doutrina, esse conhecimento que abarca as asas da moralidade e da intelectualidade. Basta que vamos a seguir, a dar seguimento, encaminhamento a todas essas questões. E aí a gente entende que o Consolador alivia, ele é a consolação das dores pungentes, mas ele é o constante instrutor do nosso caminho. Ele é o constante condutor que nos leva ao princípio da lei do Pai, que nos assegura que esse princípio vai estar nos nossos corações, que a doutrina vai ramificando, que a doutrina vai distribuindo e, naturalmente, nós estaremos daqui a pouco transformando outros corações. Porque é essa a ideia, meus irmãos. Através do estudo sério, do recolhimento da doutrina, através desse momento em que nós entramos em contato, em que nós buscamos vivenciar, praticar, é que nós vamos entendendo a verdade que está diante de nós, a consolação prometida por Jesus e que realmente nos transforma, que realmente nos coloca diante do Pai. E aí a gente chega à terceira questão, né? Como nós estamos nos relacionando com a mensagem consoladora? Então já entendemos até agora que o Espiritismo como consolador é suporte, porque ele nos sustenta. Ele é conhecimento, abre os nossos horizontes. Ele é moralização, nos coloca diante de nós mesmos
para continuarmos a estrada evolutiva. E chegamos então na terceira questão, mas é uma resposta muito individual. É uma resposta que compete a cada um de nós fazer todos os dias quando despertamos na matéria. O que estamos fazendo? Como estamos nos relacionando com essa mensagem? Porque é certo, meus irmãos, que diante dessa informação, desse conhecimento, que somos espíritos imortais, como estamos trabalhando as possíveis virtudes já existentes, porque são latentes em nós, mas também como estamos combatendo as inferioridades. Vamos então trazer alguns exemplos para a gente pensar. O que estamos fazendo então quando estamos diante de um irmão encolerizado? Estamos silenciando? Estamos evitando a maledicência? Estamos evitando que aquela situação se torne muito pior do que ela já está, porque esse irmão não se controla? Será que nós estamos orando em espírito e verdade, fazendo aquilo que o Cristo nos pede? Vá para um local, coloque-se em conexão com o Pai, esquecendo dos problemas para a gente poder ter essa vibração de benfeitoria, essa acolhida, esse amparo. Estamos realizando isso? Estamos sendo pacientes diante das nossas provas, resignados? Estamos buscando compreender por que passamos por tantas dificuldades quando elas nos aparecem de acordo com aquilo que Deus nos envia? Porque existe aí, meus irmãos, algumas aflições devido à nossa imprevidência. Então, até isso nós devemos tomar cuidado. Estamos fazendo bem sem ostentação? Estamos indo auxiliar aqueles que necessitam, que seja do pão material ou do pão espiritual, sem ser visto? Será que nós estamos tendo piedade da dor alheia? Porque às vezes, para nós, quando estamos aqui como Consolador, vamos absorvendo e vamos encontrando essa felicidade. Mas há um irmão nosso que não tem essa percepção ainda. E aí a gente fica questionando, nossa, mas não é assim. Meus irmãos, coloquemos no lugar do outro. Façamos isso que o Cristo nos pede, para que a gente possa entender que a dor do outro, às vezes, não é a mesma dor minha. Então, estamos sendo piedosos, misericordiosos? Estamos, meus irmãos, amando de forma desinteressada? Às vezes, a gente ainda não está naquela da caridade que o Cristo nos apresenta, né? Que é o benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Mas, quando eu dou o meu amor, eu fico sempre esperando o retorno? Eu estou amando por quê? É para ter o retorno porque eu amo, porque eu quero amar. E todas essas questões devem realmente serem frequentes nas nossas mentes, todos os dias. Devemos pensar, devemos saber como nós nos relacionamos com essa mensagem. E aí vem essa questão, não conseguimos sempre, porque somos espíritos imperfeitos em processo de evolução. Tem dias que nós estamos irritados, tem dia que nós estamos os próprios encolerizados. E como nós estamos, vamos entender esse relacionamento através do bom ânimo, que nunca devemos perder, através da vontade de sempre vencer. Aliás, vontade, questão de 909 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta se o homem poderia vencer as suas más inclinações através dos próprios esforços. E qual é a resposta? Com pouco esforço, o que lhe falta é a vontade. Então é essa vontade que nós temos que ter todos os dias, mesmo sabendo das nossas imperfeições. É essa vontade que é o condutor que o Espiritismo, como Consolador, nos coloca. Essa vontade que não deixa que a gente desista da luta, que a gente não se entregue ao desânimo, que em nenhum momento a gente deixe, então, que os nossos pensamentos sejam levados para sentimentos prejudiciais que vão criar sombras nessa luz que está ao nosso redor, nesse chamado de Jesus. E aí a gente entende que relacionar com a mensagem consoladora é se ver como nós estamos hoje, é aceitarmos as nossas imperfeições, fazermos algo para combatê-las, mas é também ver as virtudes que já estão nascendo, é ver aquelas que inclusive nós já até temos um pouco, às vezes já somos pacientes, às vezes já somos um tanto quanto misericordiosos. Vamos continuar mais ainda, transformando aquilo em plenitude, porque é esse o convite. O relacionamento com essa mensagem é assim que ela acontece, porque o tesouro das horas urge. Não deixemos para o dia de amanhã. É hoje.
é o momento presente, é o momento do estudo, é o momento da prática de cada uma dessas coisas, porque Deus Pai, já permite que tenhamos esse solo fértil do nosso coração para receber a boa semente que Ele nos confia a cada existência. Não deixemos de colocá-la para germinar o quanto antes, meus irmãos. Então, ter o Consolador conosco. O que significa ter o Consolador prometido conosco? Sendo esse suporte, sendo conhecimento, sendo moralização. É ter responsabilidade. Responsabilidade porque temos em nossas mãos um grande momento nas nossas vidas. É ter disposição de estudar e colocar esse estudo em prática. É nós termos constantemente confiança no Pai. Ele sabe o que é melhor para todos nós. É termos esperança de um futuro melhor. Ele organiza tudo no universo. É nós termos vontade de vencer sempre. Vamos pegar o exemplo, de Paulo, apóstolo, que falava para nós que devemos deixar o homem velho para que o homem novo se erga. Paulo antes era Saulo. Quando era Saulo, era um homem impiedoso, era um homem vingativo, era um homem que não tinha aquele conhecimento da mensagem do Cristo. A partir do momento que ele entrou em contato com essa mensagem, ele deixou-se inundar, ele deixou-se revestir dessa mensagem. Começou então Paulo. Paulo iniciou então a divulgação do cristianismo. Começou todo um processo de transformação interior. Todo aquele homem que antes rogava pela vingança, hoje pedia pelo perdão, pela misericórdia. Hoje compreendia todas as dores daqueles que sofreram nas mãos dele. Então, só pelo exemplo de Paulo podemos ver como a consolação nos atinge. Que sejamos também hoje esses homens que estão deixando o homem velho de lado e assumindo esse homem novo que já está dentro de nós. Porque, meus irmãos, Jesus prometeu esse Consolador, essa consolação que ficará eternamente conosco. Jesus disse que era um conhecimento de todas as coisas. Ele tinha tanta certeza que nós tínhamos condição de ter esse conhecimento, de ter esse Consolador, que ele ainda sabia que além de nós termos esse conhecimento, nós também levaríamos consolo. Vejam só, meus irmãos, podemos consolar, podemos ser instrumentos a partir do momento que nós entramos em contato com essa mensagem, que abraçamos essa mensagem e vamos levá-la adiante. É com a grandeza do amor de Deus que Ele envia esse Consolador, que nos mostra que o elo mais poderoso que une a todos é o amor. É o amor que, segundo Pedro, cobre a multidão de pecados. Amamos sempre. Vamos fazer o que o Cristo nos disse. Amai-vos uns aos outros, porque o Cristo deixou para nós qual é o caminho a seguir. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, meus irmãos, tomemos o seu caminho. Tomemos logo esse caminho e fiquemos todos em paz. Fazemos a prece inicial rapidamente, só para agradecer à espiritualidade por todo esse amor que desce do alto, que derrama bênçãos sobre todos nós, e que possamos, meus irmãos, seguir com o Consolador em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja.